Você ainda lembra quais são os nossos artigos que a gente falou no bloco anterior? Claro que sim, mas vamos dar uma relembradinha, porque na sequência a gente precisa saber desses artigos para as contrações. Quais são os artigos determinantes? El, masculino singular, los, masculino plural. Muito bem. Lá, feminino singular e las, feminino plural. Aí, o artigo indeterminante. Um, masculino singular, unus, masculino plural. Una, feminino singular e unas, feminino plural. Tranquilo? Relembrou? Mas nós tínhamos mais um artigo. Qual era esse artigo? O artigo lo, aquele que a gente não tem no português e que eu tenho que dar uma atenção toda especial para ele. Só um detalhezinho que é importante chamar atenção para você. O artigo lo, ele também é um artigo determinante. Se eu fosse classificá-lo, ele é um artigo determinante neutro. Então, ele faz parte da família do el, do los, do lá e do las. Então, ele está lá classificado como determinante. Eu, no primeiro bloco, não falei para você, agora a gente complementa isso, até para a gente dar uma recheada nessas informações. Quando que eu usava o artigo neutro lo? Antes de adjetivo, antes de advérbio e antes de verbo no particípio. Muito bem, viu como isso é fácil? É detalhezinho aí. E o artigo, aquele artigo determinado, e lá, aqueles lá, antes de substantivo. Agora veja, nós temos as contrações. O que são contrações? A gente vai precisar dos artigos para as contrações, por isso que ela vem encaixadinha aí junto da matéria de artigos. Então, vamos definir contrações? Contrações são estruturas que vai fazer a junção de uma preposição mais um artigo. Esses artigos que a gente acabou de ver, o artigo em especial el. Vejam, no espanhol nós só temos contração que faz, na verdade, a junção aí da preposição com o artigo. Então, nós só vamos ter essa estrutura, preposição e artigo masculino singular. Então, nós temos duas contrações que você vai poder acompanhar aí para facilitar para você numa tabelinha que está aí na tela. O que a gente tem nessas duas contrações? A primeira, ela corresponde ao nosso do. Vamos desmontar o nosso do. O que a gente tem no do? Não é preposição de, mais artigo o. Agora vamos transferir, vamos traduzir entre aspas aí para você, para o espanhol. O de continua igual, a preposição é a mesma, é de. E o artigo o, como é que era? El, muito bem. Então, nós vamos ter de mais el. Fazendo a junção, fazendo a contração, nós temos o del. Muito bem. Segunda contração, nós vamos ter correspondente ao al do português. O que vai ser esse al? Vai ser preposição a mais o o. Se eu fizer a tradução, vai ser a preposição a continua igual e vai ser o artigo el, que eu faço a junção, eu faço a contração e fica al. Então, são essas as duas contrações que nós temos em espanhol, del e al. Você deve estar pensando, e as outras? E se eu quiser passar o del para o plural, e se eu quiser passar o al para o plural, como é que eu faço isso em espanhol, professora? É muito fácil. Você não vai mais fazer a junção, você não vai fazer mais essa contração. Vai ficar independente de preposição de artigo. Veja, no singular, a gente tem vengo del cine. Então, eu venho do cinema. Agora, como que ficaria isso no plural? Vengo de los cines. Você percebeu aí que eu não tenho mais essa preposição unida ao artigo? Agora, a gente fez o de independente do artigo masculino los. Ficou de los. Então, o que acontece? Se você for passar qualquer uma das nossas duas contrações para o plural, vai ficar independente a preposição do artigo. Então, no caso do del, fica de los. E como que ficaria o al? A los. Também a preposição aí com o artigo masculino acompanhando. Nós temos outras preposições que, se você fosse trabalhar aí, elas viriam independentes dos artigos, que seriam
não seriam mais, na verdade, contrações. Para a gente, no português, seriam, mas no espanhol não são. Quer outros exemplos? Você pode acompanhar por outra tabelinha que a gente tem aí, que eu vou conversando sobre algumas com vocês. Por exemplo, o na. O na é a preposição em, mais o artigo a. Em espanhol fica em lá. Deste é a preposição de, mais este, que em espanhol fica de este. Viu? Não é difícil. E tem uma coisa muito boa no espanhol. Sabe aquela crase que tanto incomoda a vida da gente no português? No espanhol ela não existe. Por quê? O que é o a craseado? É a junção da preposição a mais o artigo a, não é isso? Agora vamos relembrar? A preposição continua igual, é preposição a mesmo. E como que é aquele nosso artigo a em espanhol? É lá. Então veja, aparece a lá, não tem crase, é preposição independente do artigo. Então, voy a la escuela. Não tem a preposição independente aí. Não é muito bom? Não é muito fácil? Claro que é. Agora nós vamos ter 3 exercícios aí para a gente poder trabalhar juntos, ver o que você lembra. Então eu vou fazendo bem devagarzinho, vou acompanhar aqui pela minha folhinha e você vai acompanhando aí na tela. No primeiro exercício, nós temos a seguinte situação. Em qual frase não cabe o artículo lo? Então veja, você tem que lembrar, quando que eu uso o artigo lo? Antes de adjetivo, antes de advérbio e antes de verbo no particípio. O substantivo é lá dos outros artigos, do el, do los, do lá, do las. Então, anota aí no cantinho do teu exercício, da tua folhinha, para ficar mais fácil na hora da prova. Não tem problema, pode anotar. Então, vamos resolver o exercício? Na primeira frase nós temos, te molestou, arrogante que es. Has visto, hermosa que es María. Te gusta, moderno. Deporte es saludable e nos llamó la atención. Mal que habla José. Então, nós temos 5 frases. Numa dessas 5 aí, não cabe o artigo lo. Então, vamos ver as frases de novo, alternativa por alternativa, e a gente vai trabalhando com elas, vendo o que eu tenho depois do artigo. Te molestou, arrogante que és. Arrogante é uma qualidade, é uma característica. Então, o que é isso? Adjetivo. Nessa frase, cabe o artigo lo? Cabe o artigo lo. Então, não serve para a resposta. Vamos para a letra B? Has visto hermosa que es María? Agora há pouco eu dei exemplo para você do hermosa. O que é hermosa? Hermosa é charmosa. Charmosa é qualidade. Cabe o artigo lo aí? Cabe o artigo lo aí. Ótimo. Vamos para a próxima. Te gusta moderno? Moderno aí não está qualificando as obras modernas, as construções modernas, não sei o que está falando aí. Então, a gente é uma qualidade, eu não sei exatamente ao que está se referindo, mas é uma qualidade. O que vai aí? Artigo lo. Na letra D, deporte es saludable. Deporte, o que é deporte? Esporte, esporte é saudável. Então, o que é isso? É um substantivo, está dando nome para alguma coisa. Aí vai lo? Não. Vai o artigo el. Muito bem, nós já achamos a alternativa, letra D. Mas vamos dar uma olhadinha na letra E. Nos llamó la atención, mal que habla José. Nossa, ele fala muito mal. O que é isso? Uma qualidade, uma característica, maneira dele falar, né? O que vai aí? Artigo lo. Então, vejam, ficou muito fácil de resolver. A única alternativa que eu tinha um substantivo era a letra D, que é a tua resposta. Vamos para agora nosso último exercício da nossa aula de hoje. Pois é, já está acabando. Vamos lá? En el título, por amor al arte, la palavra al es. Gente, o que a gente falou que era al? Al é uma junção. Como que é o nome disso? Uma contração. Contração do quê? A contração da preposição mais o el. O que a gente tinha falado que era o el? Artigo masculino. Vamos ver onde a gente tem essa alternativa? Letra A, é só artigo masculino? Letra B, é um artigo só feminino? Não. É um artigo neutro? Também não, neutro é o lo. É a contração de uma preposição com artigo masculino?
É sim, eles podiam ter dito o artigo masculino singular, mas só isso é suficiente para a nossa resposta. Então, letra D. E letra E, la contrazione de una preposizione con articolo feminino? Não, ele é masculino. Muito bem. Viu como não é difícil? Viu como é tranquilo? Agora, eu vou te deixar aí estudando, dando mais uma olhadinha nisso, e logo a gente volta para mais uma aula de espanhol trabalhando com eufonia, um assunto bem importante para você. Então, bom estudo, aí umas boas semanas até que a gente se encontre de volta e até lá!